Como conseguir ouvir nosso próprio corpo? Falamos tanto sobre escuta aqui no Revista CBN nos últimos tempos e hoje a nossa reflexão profunda aqui é com essa pesquisadora, escritora, ela que é uma profunda conhecedora de como usar o alimento para nos fornecer muita energia, para nos fornecer muita saúde e mais, eu acho que a palavra equilíbrio é muito importante. E ela hoje vai nos ajudar a abordar aqui no Revista CBN o assunto da escuta do nosso corpo, como refinar essa sensibilidade, para que a gente saiba até o que é bom ou não comer, né? A gente consegue fazer isso por meio de uma observação atenta, de uma escuta atenta do corpo. Tenho a alegria de conversar hoje com a pesquisadora Conceição Trucon. Conceição, boa tarde. Boa tarde, todos os ouvintes, os seguidores da Pétrea, da CBN, domingo de tarde, dia de São Jorge, que é maravilhoso. Boa tarde a todos. Querida, a gente falava a respeito desse assunto, como é importante trazer esse tipo de informação, bombardeados que somos por poluições diversas, inclusive sobre a questão do alimento, né? Então eu queria começar, antes da gente entrar em alimentação, em técnicas, queria que você até falasse um pouquinho pra gente daqui a pouco, se você gosta ou não dessa ideia do jejum também, né? Que é uma de parar um pouco o corpo, né? Dar uma iniciação, uma reiniciação para o corpo. Queria falar como que você, na sua vida, entrou a questão de ouvir o teu próprio corpo e usar a alimentação como ferramenta para esse equilíbrio. Eu vou parecer até besta, fresca, chata, mas eu não sei explicar. Desde criança eu tinha necessidade de comer os alimentos que eu queria. Meus pais queriam que eu comesse pão, que eu comesse arroz, que eu comesse carne. E eu não sentia nenhuma atração por esses alimentos. Eu queria comer fruta, eu queria comer salada. E era muito irritante para eles, porque eles achavam que estavam fazendo o melhor por mim e eu me negava. Então, eu escrevi um livro sobre criança, justamente lembrando dessa minha criança, que era inapetente, porque eu queria comer coisas que meus pais achavam que não me nutriam, que não me faziam engordar, eles queriam que eu comesse outras coisas. E aí eu escrevi esse livro porque eu acho muito importante os pais saberem disso, que muitas crianças são inapetentes porque os pais não estão escutando o que a criança, o corpo da criança, a sanidade, né, daquele corpo jovem está dizendo. Muito importante. Eu sou meio chata porque eu desde cedo fazia isso, mas eu penso que toda criança faz isso. Os pais é que não escutam ou não respeitam o que aquela criança está falando. Eu lembro que um dia eu estava no Hotel Fazenda, e tinha um casal com uma criança de uns 5 anos. E aí chegou o suco de laranja que a mãe pediu para a criança, e a mãe começou a encher o copo de açúcar. E a criança não pediu nada. Foi a mãe que botou. Metade do copo ficou com aquela coluna de açúcar branco. E quando assim, a criança não falou nada. Foi a mãe que entupiu a criança de açúcar num suco natural de laranja. Então, eu sinto que nós sabemos desde cedo escutar o nosso corpo, mas nós desaprendemos por causa da nossa cultura, da nossa família, da sociedade, da TV, da mídia, né, que leva a propaganda dentro para sua casa. Me fala como que a gente consegue perceber esses gatilhos errados que a gente usa, né? Esses hábitos errados que a gente usa, talvez você possa apontar para a gente, que eu não percebo e com isso eu estou nublando os meus sentidos, né? Sim. Esses hábitos que são tão, às vezes até bobos, mas são automáticos. A gente aprendeu com a nossa mãe também. Reproduz e estamos fazendo uma besteira danada sem reparar, Conceição? Sim, essa pergunta ela sempre foi um motivo de reflexão, porque eu quero passar para os meus seguidores, para os meus leitores, alguma notícia para eles saberem ter esse termômetro. Então, a medicina chinesa ela faz 7 perguntas quando um paciente chega na frente do profissional, do médico, e uma delas é se ela tem apetite.
Porque uma pessoa muito dodói, ela não sente nem fome. Ela está tão fraca, que nem fome ela sente. Então, sentir fome, fome de verdade, é um bom sinal. Aí vem a pergunta que você me colocou. Mas qual é a fome? É a fome de comer hambúrguer? É a fome de comer chips? É a fome de comer manteiga de amendoim com pão? Ou é uma fome que você fica feliz de ver um feijão com arroz, com caldinho na sua frente e umas rodelas de tomate com cebola? É uma fome singela, orgânica, ou é uma fome compulsiva e cruel? Que se você não levanta da cadeira e não come aquilo, ou não pega o carro e vai comprar, você fica um zumbi. Então, eu acho que um bom termômetro é o quanto você está no corpo quando você está sentindo essa fome e o quanto você está enlouquecido, ensandecido por um desejo que não é seu. É de lombriga, é do anúncio, é cultural. Eu lembro, Petra, que quando eu era adolescente, eu tinha necessidade de comer ovo. Olha só. Mas era assim, não era um ovo. Eu cozinhava 6 ovos e comia com sal. Sabe? E depois eu passava mal, claro. Depois, fazendo terapia, eu descobri que a forma que minha mãe tinha de controlar as brigas lá em casa com a minha inapetência era a minha mãe fazendo um ovo mexido com bastante acelga, enfiando com o dedinho assim no pão para eu comer. Então, aquele ovo, ele representava uma crise emocional, ele representava uma fome afetiva, que quando eu compreendi, eu não precisei mais comer ovo. Que legal. Olha que lindo. Lindo. Não, assim, eu não sou contra nem a favor, sou vegana. Quem quiser comer ovo, come. Mas se você come demais, tudo que é compulsivo, que é demais, que chega você a ficar até passando mal, essa fome não é orgânica, essa fome não é saudável. Tem que ver o fundo dessa fome. Ô Conceição, e a história também? Eu fico às vezes nada contra também, não é para demonizar o ingrediente de forma alguma, mas o questionamento é esse que eu queria que você colocasse pra gente, de certos alimentos que a gente fica super dependente, né? Igual o leite, né? Precisa tomar o leite todo dia de manhã e aí coloca o achocolatado no leite para criança. Precisa disso? Não, eu acho que você tem que conversar com o corpo, ou os pais, né? Escutar o que a criança está falando e escutar as queixas da criança depois que come aquele alimento. Eu, por exemplo, na época que eu era criança, não tinha essa coisa de intolerância ou alergias e tal. E os meus pais insistiam que eu tinha que tomar leite e leite e leite. Na época não tinha esses Nescau da vida, né? Esses achocolatados. Era com banana ou com açúcar, ou enfim. E eu passava mal. Eu passava muito mal. Eu tinha gases, eu vivia com diarreia, né? Eu vivia com a barriguinha inchada. E naquela época as pessoas nem iam ao médico, só iam ao médico quando estava com febre e tudo mais. Mas hoje nós temos muito mais informação e é importante você, adulto, observar como que você está. Você está soltando muitos gases, você está com muita pressão, você está com empachamento, né? Você tem uma sensação de enjoo ou você tem sensação de que aquilo não está te fazendo bem? Para! Tem gente que eu falo, para uma semana de consumir leite, queijos, derivados, iogurte, porque as pessoas pensam que iogurte não faz mal. Faz mal se você tem alergia à caseína do leite. Intolerância à lactose nem tanto, porque o iogurte já fermentou o açúcar. Mas às vezes você é alérgico à caseína do leite. E tem muita gente que é alérgica à caseína do leite, porque infelizmente o gado que tem no Brasil é um leite que tem muita caseína do tipo que é pró-alérgico. Então, eu sinto assim, conversa com o seu corpo. E essa conversa, voltando para o seu livro, é silenciosa. É você ser sincera com você. Quantas vezes eu chutei o pau da barraca e no outro dia eu acordei com olheira e acordei cansada e depressiva e ansiosa. Aí eu paro para pensar, escutar e eu lembro, foi aquele pé na jaca.
E tudo bem, eu começo a rir, sabe? Porque não é comum, não é uma regra na minha vida. Mas é lindo porque eu sou um tubo de ensaio. Eu mesma comprovo aquilo que eu leio nos artigos científicos e que eu falo nos meus livros, nas minhas palestras e tudo mais. Então, tem que escutar o corpo e tem que ser sincero. Se tiver compulsão, ainda que seja um alimento saudável, essa compulsão, ela é um sinalizador de que você não está orgânico, você está compulsivo. Incrível. Eu já tive alergia de manga, amo manga. Olha só, mas já exagerou. tive alergia, fiquei toda amarela. Nossa. E com Conceição, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa história de desintoxicação existe por meio do alimento? Dá pra gente fazer uma limpeza no corpo? Sim, o jejum que você está falando, né? E o jejum que as pessoas pensam imediatamente é aquela coisa de ficar sem comer, um dia inteiro sem comer. Existem várias técnicas de jejum e nem todo mundo pode fazer todas essas técnicas, mas sempre pode fazer uma ou outra, porque é mais amigável, é mais responsável, te dá mais autonomia. E é como eu falei com você na nossa live, o jejum, ele começa pelo silêncio, ele começa pelo jejum das palavras, né? O que você vai falar? O silêncio é um filtro, é uma peneira. Então, muitas vezes, esse jejum, ele é ótimo, porque você fala, eu não vou viver sem queijo. Aí escuta o que você está falando, fica quietinha, escuta se realmente você vai viver sem queijo, porque quando nós fazemos o jejum, normalmente nós ficamos sem várias coisas que são, vamos dizer, compulsões. Eu passei aí por uma Covid longa e não pude, durante essa Covid longa, eu não pude comer coisas que eu amo, como, por exemplo, manga. Mas durante todo o processo, o meu corpo falava, eu não preciso da manga agora. Eu preciso me vitalizar, me encher de energia, me regenerar, me desinflamar. E a manga, nesse momento, não está me ajudando. E aí eu não senti nenhum desejo de manga. Juro por tudo quanto é mais. Nenhum desejo de cerveja, que eu amo de paixão, moro na praia. Então, quando você escuta o teu corpo, vem uma valorização e um respeito pela sua saúde, pela sua lucidez, pela sua cumplicidade com a vida. Às vezes, Pétria, você deve pensar isso, não porque você quer, mas porque vem, a vida te mostra. Quantas pessoas você ajudou com a sua palavra, né, com o seu programa, com uma entrevista? Eu penso a mesma coisa com os meus livros, com os meus textos. Então, assim, muitas vezes eu fico forte, concentrada na minha saúde, porque eu sei o quanto eu consigo transbordar para mim, para as minhas células, para o meu fígado, mas também para o universo, porque o que vai ficar de mim quando eu for embora? Isso é muito bonito e você se vê como parte, né, da própria natureza. Eu quero fazer o seguinte, a gente vai, Conceição, na sequência aqui para o Repórter CBN, né, vamos fazer uma breve pausa. Eu quero que você continue comigo para a gente falar sobre essas técnicas que você comentou, por exemplo, da história do jejum, né? Como que pode fazer de maneira tranquila, como você falou, né? Não é todo mundo que pode, mas o que é? Eu tenho também a história dos sucos, né? Que você fala bastante, do limão. Queria que você falasse um pouco para a gente, talvez, de alguns ingredientes que podem nos ajudar no dia a dia a apurar o nosso sentido, o nosso paladar. Isso que eu brinco, né? De ser uma questão da escuta interior. São vários caminhos possíveis, né? Mas talvez a gente possa implementá-los, né, de forma, enfim, lenta mesmo, mas constante, né, como se fosse mesmo uma prática de atividade física. Escovar o dente também ser o que a gente usa como alimentação. Acho que é meio por aí, né? Sim, sim. Olha, um jejum... A gente faz assim, eu vou fazer o break aqui e na volta você me conta tudo, combinado? Combinado. Alimentação, escuta do corpo, como a gente pode usar o alimento como ferramenta para o nosso bem-estar.
e não só para o nosso entorpecimento. Eu converso com a escritora e pesquisadora Conceição Trucon, hoje aqui no Revista CBN. Conceição, antes do intervalo e do Repórter CBN, né, eu deixava contigo a pergunta sobre jejum, desintoxicação, a gente falava sobre alguns ingredientes, por exemplo, o próprio limão, mas antes disso, aqui até em homenagem ao Matheus Luque, que ficou assustado com o barulho do meu café, porque enquanto a gente estava começando a entrevista, eu coloquei um cafezinho. Café pode? Café faz mal? Me fala a verdade, vou tomar meu cafezinho aqui enquanto você responde. Então, água faz mal? Café faz mal? Então, depende da água, depende do café. Não só por ser água é boa, né? Tem água que é muito contaminada com bactérias e tem água que é muito contaminada com excesso de minerais, que se chamam águas duras, que quando você lava não faz espuma. Então, quando as pessoas me escrevem, tem uma mina na minha propriedade, posso tomar essa água? Eu falo, primeiro tem que analisar quanto a parte biológica, né, as bactérias, etc., e também os minerais. Café. Existem cafés excelentes, que são feitos com torra lenta e a baixa temperatura, sem misturar com nada. Então, são cafés nobres. Aí as pessoas vão dizer, mas nem todo mundo tem acesso a esse café. Mas você me fez essa pergunta. É isso mesmo. Então, o que a pessoa que não tem condições econômicas para ter um café de boa qualidade pode fazer? Plantar o seu pé de café, né? E fazer a sua torra lenta, Ontem uma pessoa me perguntou, mas amendoim faz mal? Eu falei, depende. Se você mesma comprar o amendoim certo e fizer a sua germinação e a sua torra, não vai fazer mal. Então, o café, eu acredito que ele faz bem, inclusive ele faz bem ao cérebro, né, para você ter mais lucidez e tudo mais, porém, não em excesso. E segundo, um café de boa qualidade, de torra lenta e tal. E segundo, o café ele não é feito por cozimento, ele é feito por dispersão. Então, é aquele café que você põe mesmo no coador e o percola, né? Então, a forma certa de fazer o café é por percolação e não por ferver tudo junto. E terceiro, não colocar açúcar, né? Isso mesmo. Ou se você ainda não aprendeu a tomar o café, porque os cafés de verdade, eles são menos fortes. Uhum. São menos amargos, inclusive. Então, é possível. Mas, se você ainda não sabe, coloca um açúcar mascavo, bem pouquinho, mas é muito melhor do que adoçante e coisas do tipo. Por que não adoçante, Conceição? Porque os adoçantes, o sistema hepático nosso, digestivo, ele não reconhece essas moléculas. E ele fica roteando, e em vez dele fazer bem, no final das contas, quando você vai fazer a prova dos 9, ele faz mal. É lógico que nós estamos falando para um público em geral. Então, tem pessoas aqui que são diabéticas e que precisam de um adoçante. Mas conversa com o seu médico para ver qual é o adoçante que faz menos mal, que, na minha opinião, é a estévia líquida. Porém, a ideia é que o diabético consuma menos açúcar e mais produtos in natura. Porque o isolado, seja sintético ou não sintético, sempre não é benéfico para ninguém. As pessoas pensam que o diabético está prejudicado. Na verdade, o que ele não pode, ninguém pode, só que ele está de saia justa, né? E por que o limão é tão bacana aí nesses nossos processos de limpeza do corpo? O que ele promove para a gente, Conceição? Na verdade, o limão é um fruto sagrado. Nós já falamos sobre isso em algumas entrevistas aqui. Ele é um fruto sagrado porque ele concentra naquela bolinha propriedades incríveis, inclusive a respiração pulmonar. Mas falando de detox, quando as pessoas se desintoxicam, elas precisam trocar suas águas. Por quê? O que acontece? A pessoa que está intoxicada, ela está com muita retenção de toxina, principalmente no tecido adiposo, que não é fácil de acessar, porque gordura não mistura com óleo. Então, o limão, ele provoca essa integração entre tecido adiposo e tecido e a massa magra, né? Que é o sangue, o plasma e etc. Então, o limão provoca essa interação e vai lá dentro do tecido adiposo e consegue tirar toxinas que sem o limão não consegue. Nem o vinagre consegue isso.
E o mais que isso é que, em paralelo a esse detox, o limão ele tem ácido cítrico, ácido málico e ácido ascórbico. Esses ácidos, eles conseguem capturar os minerais que estão no sal, que estão no brócolis, na beterraba, enfim, no que você fizer a composição com limão e mineralizar o organismo humano, porque o organismo humano, ele depende de estar bem hidratado e bem mineralizado para estar vitalizado. Então, o detox, ele não pode te desidratar nem te desmineralizar. Ao contrário, ele funciona com a premissa de que você está sendo nutrido de forma adequada de água, hidratação de boa qualidade e mineralização de excelente quilate. Então, o limão é o maior aliado da nutrição funcional, da nutrição mineralizante, da respiração celular, do bom funcionamento do cérebro. Mas no detox, ele tem esse papel, ele consegue penetrar lá no tecido adiposo e tirar os venenos e as toxinas que normalmente ficam armazenadas no tecido adiposo. E como a gente usa? Me conta. Olha, existem várias formas, eu até sugiro aqui esse livrinho, tem esse e tem o Poder de Cura do Limão, que não deu tempo de eu pegar, é uma dupla, ambos feitos pela mesma editora da nossa querida Pétria, que é a editora Planeta, selo Academia. Então, eu tenho essa dobradinha, se chama Dobradinha Expresso Academia, e lá eu ensino as várias formas, mas uma forma bem simples é você consumir um limão por dia, primeiro de manhã, em meio copo de água, ideal morna, não gelada, ou temperatura ambiente, com suco de meio limão e uma pitadinha mínima de sal, de um sal de boa qualidade, porque ele vai formar os citratos, os malatos e os aspartatos. E a outra forma é você, em vez de usar ácido acético, né, vinagre, você trocar por limão e temperar suas saladas, temperar seus pratos com limão. Com isso, você vai consumir um limão por dia e já é um bom começo. Mas existem os sucos detox, existem as sopas, os chás detox, são várias técnicas e todas elas partem da premissa que para você se desintoxicar, não é emagrecer, gente, se desintoxicar, você tem que garantir uma boa hidratação, porque o detox, o que é? Uma lavagem, é uma faxina. E o que faz essa faxina fluir, né? Pegar o que está sujo e jogar para os sistemas excretores eliminarem. É a água. Então, seja na forma de chás, na forma de sucos, Pode frutas, ser chá? comer a fruta inteira, a laranja, chupar a laranja. Eu não gosto muito de suco de laranja, eu gosto de cortar a laranja de 4 e chupar a laranja. Agora está na época do caqui, está na época do kiwi, né? Banana, quanto mais nanica a banana for, mais água ela tem. Então, eu gosto muito de pensar na hidratação com a função concomitante da mineralização. E aí o limão sempre... Então, eu gosto de limonada de manga, limonada de melancia, limonada de melão. Você tomou um suco de melão, mas você botou o limão ali. Então, e eu gosto dessas limonadas sem coar, né? Eu bato o caroço com casca, com tudo da melancia. E ponho o limão, o hortelãzinho e faço essa vitamina cremosa. Então, para quem deseja fazer jejum, eu convido que conheça esse livro, né? O Alimentação Desintoxicante, que tem um capítulo, é como se desintoxicar. É um capítulo inteiro com várias propostas, e dependendo da pessoa, tem que ser feito junto com o seu profissional da saúde, porque, por exemplo, uma mãe em gestação, né? Uma pessoa diabética, uma pessoa que está saindo de uma convalescença, de uma doença, tem que conversar, porque é bom, mas tem que saber qual é o ideal, quais são as condições ideais para aquela pessoa. Nada é igual para todo mundo. Tudo depende de cada um, do seu momento e etc. Virou moda esse termo do jejum intermitente, né? Sim. O que é isso, Conceição? Então, é um projeto que você faz de ficar X horas em jejum e X horas do dia, né? Pensando que o dia tem 24 horas, então você planeja essas 24 horas e diz, eu vou fazer um jejum intermitente de 12 horas. Esse é o mais possível de todos.
Eu acho que acaba sendo até um piloto automático, porque você janta às 7 ou 7h30, né? E depois acorda e de manhã você faz a sua primeira refeição matinal às 7, 7h30. Portanto, você ficou ao longo de 12 horas num jejum, né, de ar. Você ficou só respirando e dormindo. Agora, existem jejuns intermitentes mais fortes, por exemplo, 16 horas. Então, você fica 16 horas sem se alimentar, portanto, você janta tipo 7 horas e só vai se alimentar no outro dia tipo 11 horas, ou seja, almoçar, né? Então, esse é um jejum para quem está mais acostumado, para quem já viveu os jejuns mais leves, mais amigáveis e tudo mais. Não é um jejum para quem está começando, sabe? Mas existe de 14 horas, existe até o de 24 horas, que a pessoa se propõe a ficar 24 horas sem comer e no outro dia. Mas o problema do jejum não é fazer o jejum, é o que você faz antes e o que você faz depois. E o que é isso? E o que é importante saber disso, Conceição? Porque se você diz assim, amanhã eu vou começar a fazer o jejum intermitente, digamos, de 12 horas. Mas para me despedir, eu vou me entupir de pizza e bolo com chantilly. Que horror. Cara, já começou mal, tá mentindo, né? para você mesmo. Ou então a pessoa fala, eu queria perder 3 quilos ou 5 quilos, eu já perdi meus 3 quilos, 5 quilos, vou parar. E aí volta a fazer tudo o que fazia antes, né? Se encharca de cerveja e de sanduíches, né? Desses junk. Então, não adianta. O jejum é o que eu falei com você quando fizemos a live. Ele precisa de antes você ter uma conversa contigo. Ser muito sincera. Uma concentração. Escutar o teu corpo, o teu silêncio. O que você quer de verdade para a sua vida? Porque o jejum não é uma brincadeira, não é uma varinha de condão. Pode ser até um estilo de vida. Eu vivo o jejum de 12 horas. Para mim, ele é ótimo, porque eu adoro acordar cedo e adoro dormir cedo. Então, para mim, ele funciona. Agora, uma pessoa que é mais lunar, que dorme tarde e acorda tarde, talvez seja bom, talvez não seja. Tem que saber como que é o seu estilo de vida. Mas Conceição, eu recomendo conhecer pode falar. todos. Pode falar. Eu recomendo que as pessoas conheçam todas as opções e escute no seu coração o que eu posso fazer, porque eu prefiro vários passinhos lentos para frente do que um longo e depois correr tudo para trás. O John está perguntando qual é o espaço ideal, sem falar necessariamente sobre jejum, qual é o espaço ideal de tempo entre as refeições? Bom, isso varia também, né? Se a pessoa faz treinamento, se a pessoa é gestante, se a pessoa é adolescente, se a pessoa é mais idosa, não existe essa regra, sabe? Eu acho cruel essas né? Que colocou sociais isso de uma maneira tão forte, ficam pregando, né? Que você tem que tomar 2 litros de água por dia. Isso é mentira. Não é assim, né? Eu tive que fazer fisioterapia do meu solo pélvico, do meu assoalho pélvico, e a primeira coisa que a fisioterapeuta ensinou é: não toma muita água de uma vez. E as pessoas acordam e tomam um copo duplo de água. Faz isso com a planta, vê o que acontece se você joga um balde de água ou um copo duplo de água em cima da planta. A água vai toda escorrer para o ralo. Então, e no outono, o corpo não precisa de tanta água como no verão. Então, essa pergunta, né, o intervalo das refeições, escuta o seu corpo. Quando você está treinando, você tem que ter uma orientação do seu treinador, porque você está demandando muita perda proteica e muito suor e muitos minerais. Mas eu carioca, solar, né, pita, eu adoro comer a cada 2 horas, 3 horas. Então, eu faço 2 refeições principais e, no intervalo, eu como minhas frutas, minhas coisas que eu amo, sabe? Mas é pessoal. E você precisa também reconhecer o que o teu corpo está falando. Você pode, por exemplo, a minha nutricionista, às vezes, durante o meu processo de recuperação, ela me falava coisas que, para mim, não... né? Ela falava, você não pode comer banana.
agora você não pode comer banana. Mas o meu corpo olhava para a banana e queria comer a banana. Então, no começo eu fiquei com medo de comer a banana, mas depois eu pensei, é orgânico, o meu corpo está pedindo, e eu não estou querendo comer manga, eu não estou querendo comer nada bizarro, eu estou querendo comer uma banana. E aí eu fui lá comer a banana e não me fez mal. Então, tem hora que não é um profissional da saúde, não é o pai, não é a mãe, não é o filho que vai dizer o que você precisa, sabe? Total. Tem hora que é o corpo que diz. E você Presta precisa escutar com atenção. muita humildade, sinceridade e fazer aí a relação de amor que tem que ser feita, né? Totalmente. Conceição Trucon, nossa querida entrevistada de hoje, é pesquisadora, química, é escritora, ela fala sobre alimentação, pesquisa há muitos anos e tem livros maravilhosos aí para a gente poder mergulhar nesse universo, tudo com muita pesquisa científica, muita experimentação também, o que ela traz na vida dela. Querida, é sempre uma alegria conversar com você hoje para a gente falar aqui sobre a escuta do corpo, algo tão necessário, já que a gente fala tanto aqui no programa sobre a nossa escuta, né, sobre como a gente prestar mais atenção a nós mesmos e ao outro. É claro que isso passa pelo corpo. Quero te deixar um beijo imenso e para quem quiser, te acha lá como Conceição Trucon no Instagram, né? Isso, Conceicão Trucon, sem cedilha, sem tio, tudo junto, com M no final, Trucon! Um beijo. Beijo grande para todos.